Olá, boa noite. Agradecemos a todos e a todas que estão conosco ao vivo nesta live, feita exclusivamente aos correligionários do Partido Liberal, sobretudo aos nossos dirigentes municipais, pré-candidatos e suas assessorias. Em nome do nosso presidente, José Tadeu Candelária, quero reafirmar que a Escola de Formação Política do Partido Liberal do Estado de São Paulo segue mantendo o pioneirismo do PL de capacitar e qualificar seus quadros, mesmo em tempos de Covid-19, já que estamos utilizando as ferramentas do mundo virtual para que possamos continuar ativos em nossos projetos partidários e eleitorais, com foco nos pleitos eleitorais deste ano. Estamos disponibilizando os vídeos e os e-books de todas as palestras promovidas pelo Partido Liberal de São Paulo em um único link, conforme mostramos aí na sua tela. Quero, nesse momento, saudar importantes autoridades que nos auxiliam divulgando a nossa live em suas redes sociais. Mandar um abraço especial aqui à nossa Nilmar Ruiz, coordenadora do PL Mulher Nacional, direto lá de Tocantins, ao vivo conosco. A deputada federal Soraya Santos, presidente do PL Mulher Nacional. Nosso muito obrigado. Aos deputados federais que nos auxiliam divulgando a nossa live também, policial Kátia Sastre, deputada federal, também aos demais deputados federais, Capitão Augusto, o pastor Paulo Freire, Miguel Lombardi, Márcio Alvino, Luiz Carlos Mota e ao Tiririca, nosso muito obrigado. E aqui da nossa bancada paulista da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, os deputados estaduais, delegada Graciela, Rafa Zimbaldi, Tiago Auríquio, Dirceu Dalben, Ricardo Madalena, Marcos Damásio e o nosso líder na Assembleia, deputado estadual André do Prado. Um abraço a todos, o nosso muito obrigado em nome do nosso presidente nacional estadual, José Tadeu Candelária, que também está ao vivo aí conosco. Presidente Tadeu, o nosso boa noite ao senhor também. Nosso bate-papo de hoje é com o advogado especialista em direito eleitoral, doutor Ricardo Vita Porto, que se destaca entre os profissionais mais requisitados e atuantes nos cenários da política eleitoral e partidária há mais de 20 anos. Dr. Ricardo abordará de forma simples e descomplicada temas que são fundamentais para que nossos diretórios municipais e, consequentemente, os nossos pré-candidatos e as nossas pré-candidatas se habilitem legalmente à participação nas eleições deste ano. Os temas são inelegibilidades, convenções e registros de candidaturas. Participem do nosso chat, deixe suas mensagens, suas dúvidas e perguntas sobre os temas que serão abordados em cada bloco, para que possamos, então, passar para o Dr. Ricardo Porto, para que ele possa esclarecer. Aqui em Expresso, agora, neste momento, em nome do nosso presidente Tadeu Candelária e da família PL, nossos honrosos agradecimentos pela fiel parceria de sempre. Uma ótima noite ao senhor Dr. Ricardo Porto. O espaço é seu agora. Um grande abraço. Boa noite, Cimei. Boa noite, família do Partido Liberal. Eu, em primeiro lugar, evidentemente, quero agradecer o convite. É um grande prazer estar aqui nessa live da nossa Escola de Formação Política. Então, meu agradecimento vai para o nosso presidente aqui no Estado de São Paulo, José Tadeu Candelária, e fico aqui à disposição durante a live para receber as perguntas que vão ser encaminhadas através do CIMEI, para a gente tratar desse tema tão importante que diz respeito às, primeiro, condições de elegibilidade e inelegibilidade, convenções partidárias e registros de candidatura. Evidentemente, nós vivemos um momento bastante angustiante
para os atores políticos, né, os candidatos, os partidos e até mesmo para os advogados, nessa situação em que, até o momento, há uma expectativa apenas de adiamento da data das eleições. De toda forma, né, a nossa expectativa é que esse assunto venha a ser concluído pelo Congresso Nacional ainda nesta semana, mas, de toda forma, parabenizo aqui novamente o Partido Liberal por promover esses debates que já têm sido realizados ao longo das últimas semanas, para bem instruir, né, o time da família liberal para que estejam, em todos os aspectos, preparados para as eleições, sejam elas na data originalmente marcada no dia 4 de outubro, ou sejam elas realizadas na data em que ainda se discute a alteração do dia 15 de novembro. De toda forma, a primeira questão diz respeito aqui a quem pode ser candidato, né? Essa é a primeira pergunta que nós trazemos aqui nessa live. Para que um pré-candidato possa ter o seu registro de candidatura homologado pela Justiça Eleitoral, preciso lá voltar o que diz a Constituição Federal, no seu artigo 14, parágrafo 3º, que estabelece as chamadas condições de elegibilidade. O primeiro requisito é, evidentemente, o pré-candidato possuir a nacionalidade brasileira. Segundo lugar, ele estar em pleno exercício dos seus direitos políticos, ter o alistamento eleitoral, ou seja, ele ser eleitor, possuir o título de eleitor, possuir o domicílio eleitoral na circunscrição do pleito, e aí houve recentemente uma alteração em relação a isso, até a eleição anterior de 2016, se exigia que o domicílio eleitoral fosse de 1 ano antes da eleição. Esse prazo foi reduzido para 6 meses. Que o pré-candidato possua filiação partidária de 6 meses antes da eleição. Também ele precisa estar filiado regularmente no partido político. E a idade mínima, de 18 anos para vereador e 21 anos para prefeito. Mas não basta que o candidato preencha as chamadas condições de elegibilidade. É preciso também que ele não incida em nenhuma cláusula de inelegibilidade, ou seja, nasquelas restrições previstas na Lei Complementar 64/90, também conhecida popularmente como Lei da Ficha Limpa. Como eu disse, lá essa lei é uma lei complementar à Constituição, ela estabelece aquelas pessoas que, embora preencham as condições de elegibilidade, incidem aí em alguma causa que poderá trazer um impedimento à registrabilidade da candidatura. E a primeira causa de inelegibilidade, ela não só está prevista na lei complementar, como ela também está prevista na própria Constituição Federal. E é a inelegibilidade por parentesco, né? É inelegível aqueles parentes até segundo grau, e até segundo grau é o cônjuge, o pai, a mãe, o avô, a avó, o filho, a filha, até os netos. Eles não podem se candidatar na mesma circunscrição do pleito eleitoral dos atuais prefeitos, né? E há uma exceção, salvo se esse já titular de mandato eletivo. Então, por exemplo, se um atual vereador, ele é parente ou consanguíneo ou afim ou por adoção até segundo grau do atual prefeito municipal, ele se encontra na exceção porque ele vai poder sair candidato à reeleição. Agora, se ele já não é detentor de mandato eletivo,
ele vai ficar impedido, ele vai ser inelegível, declarado inelegível, se porventura ele vier pedir um registro de candidatura. Outra inelegibilidade é daqueles que perderam o mandato por quebra de decoro parlamentar. A lei estabelece que vão ficar 8 anos inelegível quem perde o mandato por uma quebra de decoro parlamentar, seja ele vereador, senador ou deputado. Do mesmo modo, quem perde o mandato de governador do estado ou de prefeito também ficará inelegível pelo prazo de 8 anos, a contar do término do mandato para o qual eles foram eleitos. Quem sofreu uma condenação na Justiça Eleitoral e a partir da decisão colegiada, né, isso é um conceito que foi trazido pela lei da ficha limpa, das inelegibilidades começarem a incidir a partir das decisões colegiadas, as decisões de segundo grau. Então, aquela pessoa que foi candidato em outra eleição e tenha, por algum motivo, né, sido condenada por abuso de poder econômico ou abuso de poder político, fica inelegível pelos 8 anos, a partir da data para o qual concorreram à eleição. Condenação criminal. Condenação criminal também é um motivo que impede candidatura. E aí o prazo também é de 8 anos, a partir da decisão colegiada ou até o cumprimento da pena. Mas não são todas condenações criminais que acarretam aí a inelegibilidade. São crimes estabelecidos pela própria lei da ficha limpa, como crime contra a economia popular, contra a fé pública, a administração pública, o patrimônio público. Ou seja, lá na Lei Complementar 64/90, aqui nós não vamos ter, evidentemente, tempo para enumerar todos os crimes que acarretam a inelegibilidade, mas estão previstos, aí repito, na Lei Complementar 64/90. Mas, basicamente, são esses os crimes de economia popular, fé pública, administração pública, os crimes contra o patrimônio, os crimes eleitorais, os crimes de lavagem, ocultação de bens, direitos ou valores, crime de tráfico de entorpecentes e aqueles crimes praticados por organizações criminosas, quadrilha ou bando. Todas essas pessoas que tiverem uma condenação confirmada em segunda instância ficam impedidos aí de obter o registro de candidatura. Um dos motivos maiores do porquê as candidaturas são barradas pela Justiça Eleitoral diz respeito às contas rejeitadas, né? As contas rejeitadas, quem tiver as contas rejeitadas pelo irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa por decisão irrecorrível do órgão competente, vai ficar 8 anos também inelegível. E aí, vou dar um exemplo bastante pontual, são aqueles presidentes de câmaras municipais que têm as suas contas desaprovadas pelo Tribunal de Contas, ou os prefeitos municipais que têm as suas contas desaprovadas pela Câmara Municipal. Não vamos confundir aqui as contas rejeitadas de administradores públicos com as contas de campanha. Tá? As contas de campanha, quem foi candidato teve suas contas de campanha desaprovadas, e isso não é causa de inelegibilidade. Tá? Muita gente ainda confunde por conta dessa linha G da Lei Complementar /90, falar sobre contas, mas aí são contas dos administradores públicos e não contas de campanha de candidatos. Os que foram condenados por abuso do poder econômico e político,
também são considerados inelegíveis pelo período de 8 anos. Os dirigentes de estabelecimento de crédito em liquidação, ou seja, a pessoa exerceu um cargo de administrador em um estabelecimento de crédito, de financiamento ou de seguro que sofreu uma liquidação extrajudicial, essas pessoas são consideradas inelegíveis até que sejam exoneradas de qualquer responsabilidade por conta disso. E essas são as inelegibilidades que já estavam previstas na lei desde 1990. Como todos conhecem, há 10 anos atrás houve uma alteração na lei da ficha limpa e foi introduzida novas inelegibilidades, né? E aquelas que já existiam, o prazo foi aumentado para 8 anos. E as principais que foram incluídas, primeiro diz respeito àqueles que renunciaram, né? Aqueles parlamentares que renunciaram ao seu mandato após a instauração de um procedimento ético-disciplinar na Casa Legislativa, independente do resultado, né? A mera renúncia por si só já atrai a inelegibilidade por 8 anos. Os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado proferida por órgão judicial colegiado por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Também ficará inelegível pelo prazo de 8 anos. Ou seja, aquele ex-prefeito, ex-vereador, que foi condenado por improbidade administrativa, fica inelegível, mas não basta a mera condenação. Esse artigo da lei da ficha limpa ainda traz aqui bastante dúvida, porque não basta a mera condenação por improbidade administrativa para que essa pessoa seja barrada pela Justiça Eleitoral. É preciso que se preencha alguns requisitos. Evidentemente que essa condenação seja confirmada, né, ou seja, proferida por um órgão colegiado em segundo grau, que haja aplicação de pena de suspensão de direitos políticos, né, e que seja expressa nessa decisão que a condenação se deu em razão de um ato doloso e que esse ato tenha importado em lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, quer do agente público, quer de um terceiro. Então, isso, talvez a maior incidência de elegibilidade se dê em relação às contas desaprovadas e em relação a essas condenações por improbidade administrativa. Muita gente acaba não entendendo porque, olha, mas ele tem aquele candidato, aquele ex-prefeito, tem 3 condenações por improbidade, como que ele pode ser candidato? Como que a Justiça Eleitoral deferiu o seu registro de candidatura? É porque, ao analisar o pedido de registro de candidatura, a Justiça Eleitoral não verificou a presença de todos esses requisitos da lei da ficha limpa para barrar a candidatura. Agora, evidentemente que esse caso não transitou em julgado a condenação, porque se transitar em julgado essa condenação, ou seja, ela não for mais passível de recurso, aí esse candidato, cuja pena sofreu a pena de suspensão de direitos políticos, vai ficar sem poder aí, evidentemente, estar no gozo dos seus direitos políticos, que aí não é uma questão de inelegibilidade, mas sim uma questão de falta de condição de elegibilidade, como aqui eu coloquei no início da nossa explanação. Também são considerados inelegíveis aqueles que foram declarados indignos do oficialato, né, aquele um tabelião, por exemplo, que tenha perdido seu cartório, os que forem excluídos do seu exercício profissional por decisão sancionatória
do órgão competente, em decorrência aí de infração ético-disciplinar, pelo prazo de 8 anos, salvo se houver sido anulado ou suspenso essa exclusão por parte do Poder Judiciário, ou seja, né, um advogado, um médico, um arquiteto, um engenheiro que tenha sofrido alguma infração ético-disciplinar e que tenha sido excluído da sua entidade profissional, também vai ficar impedido de registrar candidatura. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou colegiada por terem simulado o desfazimento de vínculo conjugal ou de união estável para se evitar justamente aquela que eu falei, que é a primeira inelegibilidade, que é a inelegibilidade por parentesco, e os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, também pelo prazo de 8 anos, contados da decisão, salvo, evidentemente, se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. Né? Esse também é uma causa muito frequente de inelegibilidade. O funcionário, seja por que motivo for, tenha sido demitido do serviço público, ele vai ficar impedido de registrar candidatura pelo prazo de 8 anos. Também podem sofrer a consequência de ter o seu registro de candidatura indeferido aquela pessoa física ou um dirigente de pessoa jurídica que tenha sido condenado pela Justiça Eleitoral por excesso de doação, né? Quando foi tratado aqui pelo Zé Renato a respeito de prestações de contas, foi dito que a lei estabelece aquele limite de 10% dos rendimentos brutos da pessoa física como limite máximo para realizar doações eleitorais. Se, porventura, a pessoa extrapolou, ela vai responder um processo que vai acarretar em multa, evidentemente, mas ela também vai se sujeitar à inelegibilidade pelo período de 8 anos. E os magistrados, ou membros do Ministério Público, que tiverem sido aposentados compulsoriamente por decisão também sancionatória ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo, também pelo prazo de 8 anos. Ou seja, de uma forma assim bastante rápida, coloquei quais são as condições que os candidatos precisam preencher para poder concorrer e coloquei também as situações em que os candidatos não podem incidir para que não sejam declarados inelegíveis. Mas há uma questão também bastante importante que nós não podemos esquecer, e ela diz respeito à certidão de quitação eleitoral. É um dos documentos, e eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, necessários, exigidos pela Justiça Eleitoral no processo de registro de candidatura, é a certidão de quitação eleitoral. E essa certidão, ela abrange o quê? A plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito e a inexistência de multas aplicadas em caráter definitivo pela Justiça Eleitoral e a não apresentação regular de contas de campanha. Lembra que eu acabei de dizer que a desaprovação de contas, né, o sujeito foi candidato numa eleição anterior, prestou no momento correto as suas contas de campanha e teve elas desaprovadas. Isso não vai trazer nenhum impedimento para futuras candidaturas. Agora, aquele que foi candidato em outras eleições e deixou de prestar contas,
não apresentou no período correto a sua prestação de contas, essa pessoa vai ficar sem certidão de quitação eleitoral pelo prazo mínimo de 4 anos ou até que ele venha prestar contas. Então, seguramente, a ausência de quitação eleitoral em razão da falta de prestação de contas é atualmente o maior motivo pelo qual as candidaturas são indeferidas, pelo qual as candidaturas são barradas pela Justiça Eleitoral. Então, por isso, a live que nós tivemos na semana passada com o Zé Renato é de extrema importância. Por quê? Porque o candidato precisa prestar contas, porque senão não vai mais obter certidão de quitação eleitoral, que inclusive é um documento que não é exigido apenas para registro de candidatura, ele é até mesmo exigido para a prática de atos civil, como, por exemplo, tomar posse num concurso público e até mesmo para a emissão de passaporte para viagem ao exterior, né? Então, por isso que a nossa recomendação aqui é que o pré-candidato ele procure verificar se está tudo em ordem com as suas certidões, né? E eu vou falar aqui um pouquinho mais lá na frente, no nosso próximo bloco, quais são as certidões exigidas pela Justiça Eleitoral, e uma delas é a certidão de quitação eleitoral, que pode trazer aí um problema para a candidatura. Bom, nós falamos aqui das condições de elegibilidade, falamos das inelegibilidades, mas há também um outro ponto que a gente não pode esquecer, também previsto na Lei Complementar 64/90, que é a questão da desincompatibilização. Tá? Determinadas pessoas, né, em razão dos cargos ou das funções que elas exerçam, a lei obriga um afastamento, justamente com a intenção de não se haver uso da máquina pública em benefício de campanhas eleitorais. O não afastamento gera a inelegibilidade. Todos os cargos que se exigem o afastamento, a chamada desincompatibilização, estão previstos na Lei Complementar 64/90, que eu aqui tenho falado desde o início. São inúmeros os casos colocados nessa lei, então seria inviável aqui no tempo curto que nós temos nessa live de comentar cada um desses cargos, né? Por isso que a gente recomenda uma leitura atenta da lei. De toda forma, existe nessa lei uma regra específica e uma regra comum, né? Ela vai trazer alguns casos que na eleição municipal exige o prazo de 6 meses para os candidatos a vereador e de 4 meses para os candidatos a prefeito. E os cargos são principalmente diretores, superintendentes de autarquias, de empresas públicas, aqueles que exerçam cargo de função ou direção ou administração de pessoa jurídica que tenha contrato de execução de obras ou prestação de serviços com o poder público, os secretários municipais ou secretários de Estado, as autoridades policiais, civis e militares, os dirigentes de associações municipais, todos esses, para candidato a vereador, se exige 6 meses de afastamento e para candidatos a prefeito um prazo menor de 4 meses. Há um caso específico que é em relação aos dirigentes sindicais e de entidades representativas de classes mantidas totalmente ou parcialmente por contribuições impostas pelo poder público.
né? Aí o prazo, independentemente do cargo a disputar, seja prefeito ou vereador, o prazo é único de afastamento de 4 meses. E a regra geral é dos demais servidores públicos, né? Aqueles servidores que não se enquadram nas hipóteses especiais, né, devem se afastar dos seus cargos e funções no prazo de 3 meses antes do pleito, independentemente do cargo em disputa, né? E nesse caso, e unicamente nesse caso, eles vão ter direito a receber os seus vencimentos integralmente. Se a eleição não vier a ser alterada, né, se não passar essa PEC vinda do Senado pela Câmara dos Deputados, que pretende mudar a data da eleição para o dia 15 de novembro, a data, então, da eleição ficando mantida para 4 de outubro, esse afastamento dos funcionários públicos tem que se ocorrer agora até a sexta-feira, que é o dia 3 de julho, né? Então, fiquem aí os nossos pré-candidatos atentos para que, caso não haja alteração na data da eleição e caso o pré-candidato seja servidor público, que ele peça aí o seu afastamento do seu cargo ou da sua função até sexta-feira. Há um questionamento em relação aos cargos em comissão, né? Nós temos os funcionários públicos, que evidentemente vão ter direito ao afastamento remunerado, mas nós temos as pessoas também denominadas servidores públicos que exerçam cargo em comissão, né? Caso eles sejam, tanto faz um funcionário efetivo ou um comissionado, ele vai ser a ele exigido se exonerar também no prazo de 3 meses antes da eleição. E aí, evidentemente, nessa situação, o pré-candidato não vai ter direito à remuneração, à percepção integral dos seus vencimentos. No ano passado, houve, em relação aos militares, uma alteração na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, né? Como todos já bem sabem, isso já vem há muito tempo, aos militares da ativa não é exigido a filiação partidária de 6 meses antes da eleição, os militares se filiam no dia da convenção que o escolherem como candidato, né? Só que se exigia, né, anteriormente a desincompatibilização, um afastamento do militar também com 3 meses de antecedência do pleito eleitoral, né? Mas houve, como eu disse, uma mudança no entendimento da Justiça Eleitoral, passando-se então a se exigir, no caso específico dos militares, que o afastamento ocorra apenas na data do pedido de registro de candidatura. Tá ok? Em relação aos atuais prefeitos e atuais vice-prefeitos que vão concorrer à reeleição, né? Para concorrer a outro cargo, o prefeito, se ele for concorrer a outro cargo, ele, evidentemente, não um cargo de prefeito em reeleição, mas com um cargo de vereador, por exemplo, era exigido para ele a renúncia 6 meses antes do pleito. Agora, para o mesmo cargo, como todo mundo sabe, ele não precisa se afastar. Do mesmo modo, o vice-prefeito, né? O vice-prefeito aí, tanto para ser candidato a prefeito ou a vice-prefeito novamente, ou até mesmo candidato a vereador, a ele não é exigido a renúncia, desde que ele, nos últimos 6 meses anteriores à eleição, ele não venha a suceder ou substituir o titular. Bom, esse era o nosso primeiro bloco a respeito das condições de elegibilidade, a respeito das inelegibilidades e a respeito
das desincompatibilizações. Peço até desculpa para poder, às vezes, acho que corri um pouco aqui no nosso tema, mas o nosso objetivo é para que a gente possa ter um tempo um pouco maior, Cimei, para que a gente responda aí as perguntas que, porventura, tenham chegado aí na nossa live. Então, passo a palavra aí ao Cimei para que possa aí formular os questionamentos que, porventura, tenham sido feitos. Muito bem, obrigado, doutor Ricardo Porto, pela esclarecedora exposição sobre inelegibilidade, que está sendo aplaudida e elogiada por todos os nossos internautas. Quero aproveitar para agradecer a audiência de todos que estão aqui nesse nosso bate-papo com o doutor Ricardo Porto ao vivo, os participantes que nos prestigiam nessa noite. Que sejam muito bem-vindos, aqueles que estão chegando agora. E olha, é uma satisfação muito grande, eu queria agradecer aqui uma das pessoas que foram importantes para a divulgação dessa live. Nossa companheira Marina Torrão, lá do PL Nacional, lá em Brasília, que divulgou no nosso grupo aí do partido, auxiliando nesses trabalhos que o Partido Liberal tem feito à frente do nosso diretório estadual e também da nossa executiva nacional. Marina Torrão, aquele abraço especial para você. Deputado Federal Mota, doutor Ricardo Porto, está mandando um abraço para o senhor aqui e me disse pelo WhatsApp aqui, sou fã do doutor Ricardo Porto, deputado Federal Mota, mandando aquele abraço especial para o senhor. Doutor Ricardo, queria dividir aqui também com o nosso presidente Tadeu Candelária. Presidente Tadeu, não é fácil, porque elaboramos um monte de perguntas aqui dos nossos internautas. Só que o doutor Ricardo Porto já respondeu quase tudo. E é muito bom isso, porque essa interação realmente é uma coisa fantástica. Quero dizer para vocês, amigos que estão nos ouvindo, que se porventura alguma pergunta que foi feita, o doutor Ricardo irá responder a todos vocês. E também no final desta live, deste bate-papo dessa noite, nós vamos estar disponibilizando o e-book com todo o conteúdo do doutor Ricardo Porto. Então é importante, vocês estão vendo aí na sua tela, esse e-book será disponibilizado para que vocês possam ter o conteúdo total desse bate-papo muito especial com o doutor Ricardo Porto. Doutor Ricardo Porto, eu pude perceber que o senhor realmente respondeu a maioria dos questionamentos, mas para que a gente não ficasse sem alguma interação com os nossos aqui internautas, eu quero dizer para o senhor, olha, o Zé Renato, nosso vice-presidente do PL, mandou pergunta aqui, já dentro do tema que o senhor falou. O Edu Lopes, lá de Brasília, do PL Nacional também, muito obrigado, Edu Lopes, que perguntaram com relação às PECs, que o senhor já respondeu, né? E também a questão de afastamentos de servidores, muitas perguntas sobre afastamentos, militares também perguntando sobre afastamento, o senhor também já respondeu. E nós vamos estar aqui dizendo que, no final, vamos encaminhar a resposta a todos, independente do que nós estivermos conversando. Tem uma observação aqui do Adriano Reis Pessoni, lá de Franca. O Ricardo Porto está dizendo assim, muito se fala que todos os candidatos a prefeito têm processo judicial. Então, aquela fofoca no município, né? Ah, fulano vai ser candidato para... Esse aí já está processado, não vai ter o registro da candidatura. Aquela bagunça, aquele fake news, doutor Ricardo Porto. Então, eu queria saber do senhor, Ricardo, o Adriano Reis Pessoni, lá de Franca, do PL de Franca, nosso presidente do PL de Franca, pergunta, como de fato saber quem está inelegível ou não? Tem alguma certidão? Como é que a gente pode fazer isso? Até para evitar aquelas fake news que vêm contra os nossos próprios pré-candidatos. Então, doutor Ricardo, como é que se pode esclarecer se um candidato está ou não inelegível nesse momento de fake news? Cimei, quero agradecer ao Adriano pela pergunta, justamente apresentando as certidões, né? O nosso próximo bloco vai ser justamente em relação aos documentos que são exigidos pela Justiça Eleitoral. Agora, não é fácil verificar se uma pessoa é ou não elegível, né? É preciso, não existe uma única certidão, né? Tanto é que a Justiça Eleitoral exige uma série delas, né? Então, só realmente verificando caso a caso, né? Não existe uma certidão de elegibilidade ou uma certidão de inelegibilidade. Por exemplo, foi como eu disse, tem muitos pré-candidatos que foram condenados por improbidade administrativa
e que essa improbidade administrativa não preenche todos os requisitos exigidos pela lei da ficha limpa para caracterizar a inelegibilidade e resultar no indeferimento do registro de candidatura. Então, realmente, é uma pergunta difícil, né? Responder se a pessoa é ou não é elegível. Agora, existem algumas inelegibilidades que são as chamadas inelegibilidades patentes, né? Por exemplo, aquela pessoa, como eu disse, que tem uma condenação criminal daqueles crimes estabelecidos na própria Lei 64/90, aí basta a mera condenação, o candidato já está inelegível. Então, tudo vai depender da questão das certidões que serão apresentadas. Então, infelizmente, não dá, é muito difícil se afirmar que uma pessoa de plano é ou não é elegível sem que ela tenha, primeiramente, requisitado o registro de candidatura e apresentado todas as certidões para se verificar. Então, por isso é muito importante. A gente escuta por aí, zum, 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 nos municípios, o sujeito não pode ser candidato, e aí a gente vai depois realmente verificar e olhar a documentação dele, e ele pode ter uma condenação, ela pode ter sido em segundo grau, mas ela não preenche todos os requisitos necessários, e aí a justiça homologa a candidatura dela, né? Então, nós temos que ter muito cuidado, né? Porque, evidentemente, quem é candidato nessa situação vai sofrer muita acusação, né? Eu costumo brincar que, hoje em dia, talvez dos motes maiores de campanha não é mais a proposta, é até dizer assim, o sujeito é ficha limpa ou é ficha suja. Então, não é uma resposta fácil de ser dada, né? Então, é preciso que quem vá registrar uma candidatura tenha ele em si a certeza de que a candidatura vai ser homologada, porque senão vai passar a campanha inteira, primeiro, sofrendo a acusação dos adversários e, segundo, tendo que passar também a campanha inteira nessa discussão com a Justiça Eleitoral, ao invés de fazer o que é mais importante na campanha, que é ir atrás do voto do eleitor. Passo para você, Cimei. Muito bem, doutor Ricardo. Olha, como temos várias perguntas, eu estou fazendo uma escolha aqui mais ou menos pela quantidade que vem dos temas. Por incrível que pareça, doutor Ricardo, surgiram vários questionamentos aqui sobre a posição do vice-prefeito. Em primeiro lugar, gostaria que o senhor pudesse esclarecer o seguinte: eles estão perguntando, os nossos amigos internautas, no caso, por exemplo, o vice-prefeito, quando ele já foi por um mandato vice-prefeito, pelo segundo mandato, estão abordando a questão se ele assumiu o cargo durante 6 meses, nos últimos 6 meses, antes das eleições. Então, na questão do vice-prefeito, se ele exerceu 1 ou 2 mandatos no mesmo município, e qual que seria esse prazo de afastamento dele, o que seria o impedimento. E também uma pergunta interessante que chegou aqui, que teve um município vizinho, que a pessoa foi vice-prefeito 2 vezes no município vizinho. E nessa eleição agora, ele está se candidatando no município vizinho, outro. Então, como é que fica essa condição, doutor Ricardo, dos nossos vice-prefeitos, por favor? Cibei, até recebi aqui um puxão de orelha do nosso presidente José Tadeu Candelária, e que é um grande motivo de prestígio ele estar assistindo aqui a nossa live, dizendo que, especificamente em relação aos militares, pelo menos aqui no estado de São Paulo, teria um comunicado do comando da Polícia Militar exigindo o afastamento com prazo de 3 meses, né? Aquilo que era anteriormente pela legislação. Mas, como eu disse, é apenas uma alteração jurisprudencial, e a gente sabe que na Justiça Eleitoral as coisas, a cada eleição, são interpretadas, infelizmente, de uma forma diversa. Então, fez bem o Tadeu aqui de relembrar que, pelo menos aqui no estado de São Paulo, existe uma questão administrativa da própria Polícia Militar, e aí, evidentemente, o pré-candidato a militar, a nossa recomendação é que saia no prazo
de 3 meses, né? Até para que não, não venha aí sofrer nenhum questionamento. Em relação à sua pergunta, Cimei, a dos municípios vizinhos, né? Até agora, até o momento, ainda é permitido aqueles chamados candidatos que possuem, né, o parentesco com os chamados candidatos itinerantes, né? Antigamente não existia essa vedação, o sujeito poderia fazer 2 mandatos numa cidade e imediatamente se candidatar no município vizinho. Há mais ou menos já há umas 2 ou 3 eleições atrás, isso foi proibido pela Justiça Eleitoral, as candidaturas itinerantes, né? Se o sujeito já completou 2 meses, 2 mandatos numa cidade consecutivamente, ele vai ficar impedido de se candidatar em um outro município. O que existe uma promessa de rediscussão da Justiça Eleitoral em relação ao parentesco, né? Até hoje, né, é admitido que o parente do prefeito, né, que exerceu 2 mandatos, ele possa se candidatar no município vizinho, né, ou no município próprio, ou mesmo que não seja um município fisicamente próximo. Mas há uma sinalização por parte do Tribunal Superior Eleitoral de que isso pode ser revisto e também venha se proibir o parente do prefeito itinerante de se candidatar no município vizinho. Mas eu vou tomar liberdade, Cimei, até porque nós temos aqui um prazo para cumprir de tempo na nossa live, e eu preciso ainda colocar algumas questões importantes. E aí, evidentemente, nós, se sobrar algum tempo no final, nós podemos retomar as perguntas. Por quê? O que eu vou colocar agora é a respeito das coligações e das convenções, tá? Pode participar do pleito eleitoral o partido que tenha registro, né, homologado no Tribunal Superior Eleitoral com a data de 6 meses antes da eleição. E aqui uma informação muito importante, nós temos recebido muitos questionamentos a respeito disso, né? Em relação aos órgãos municipais, né? O órgão municipal, para que possa realizar convenção, tem que estar devidamente constituído e anotado na Justiça Eleitoral em data anterior à convenção. Nós tivemos uma situação bastante polêmica no começo do ano, que era aqueles órgãos partidários que estavam inativos por falta de prestação de contas. Sobreveio uma decisão do Supremo Tribunal Federal considerando inconstitucional a determinação da Justiça Eleitoral que inativava a anotação do órgão partidário por inadimplência na prestação de contas, mas isso não quer dizer que ainda não é exigido do partido político em âmbito municipal a prestação de contas. E aqui abro aspas para lembrar que hoje é o último dia para que os partidos políticos nacional, estadual e municipal prestem as suas prestações de contas à Justiça Eleitoral referente ao exercício financeiro de 2019. Mas nós, com essa decisão do Supremo, superamos essa questão da constituição do órgão partidário. Então, precisa que ele esteja devidamente anotado até a convenção. Relação a coligações, né? Todos já sabem, até a eleição passada, a municipal de 2016, a gente podia fazer coligação tanto para a campanha para prefeito, como para a campanha para vereador. A lei foi alterada e hoje só se permite coligação para as eleições majoritárias de prefeito. Para as eleições proporcionais de vereador, o partido tem que sair isoladamente. Tá?
As convenções, se não houver alteração no calendário eleitoral, devem ocorrer no período de 20 de julho a 5 de agosto, permitido aí o uso de bens públicos. O estatuto do partido exige a comunicação, né, aos convencionais, né, a publicação do edital, seja ele, né, principalmente se der preferência à publicação num órgão oficial ou num jornal de circulação. E essa convenção a sua ata tem que ser lavrada num livro aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral, né? Muito tem se discutido por conta da pandemia em relação à possibilidade das chamadas convenções virtuais, né? Ainda não houve uma regulamentação expressa da Justiça Eleitoral, mas tudo indica que isso será permitido. Será permitido. Acredito que não será obrigatório, tá? Por quê? Porque talvez, até pelas questões tecnológicas, possa se exigir muitos requisitos técnicos para isso, e pode haver municípios em que o número de pessoas, dos delegados, dos convencionais, seja um número reduzido, que se possa aí, sem qualquer aglomeração, se realizar a convenção partidária, uma convenção não festiva, como era antigamente, mas uma convenção meramente administrativa, sem que haja aí aglomeração de pessoas. Então, nesse caso, o partido vai precisar fazer a sua ata nesse livro, né, de atas, que seja um livro aberto pela Justiça Eleitoral. Se o partido não tiver, e aí isso vai, evidentemente, vai se exigir a reabertura dos cartórios eleitorais para que o livro seja aberto e fornecido ao partido. Além disso, o Justiça Eleitoral exige uma ata digitada e a entrega dessa ata no cartório eleitoral até 24 horas depois da realização de convenção. Houve também muita dúvida a respeito do número de candidatos, né? Como nós não temos mais coligação, o partido poderia, nas cidades menores, se elas poderiam aí dobrar o número de cadeiras. E saiu a resolução de registro de candidatura nesse ano pela Justiça Eleitoral e ficou ali disciplinado que o partido só pode lançar uma vez e meia o número de cadeiras à disposição, 150%. Independentemente da cidade, não vai mais poder haver a dobra do número de candidatos, ou seja, uma vez e meia, e aí observado o limite máximo de 30%, limite mínimo de 30% e máximo de 70% para cada um do sexo, né? A lei eleitoral exige que haja o sorteio do número de candidatos, o número de candidatura, o número de legenda de cada um dos candidatos, mas nada impede, evidentemente, que haja aí um consenso entre os pré-candidatos quanto ao seu número de legenda de urna eletrônica. É muito importante nesse contexto em que o partido não vai ter mais coligação para a campanha de vereador, que o partido lance chapa completa, né? Até para que possa atingir o quociente eleitoral. Se até o momento da convenção ainda não há chapa completa, é possível que haja, até 30 dias antes da eleição, o preenchimento das chamadas vagas remanescentes. O partido ainda pode, até 30 dias da eleição, continuar indicando candidatura. E aqui reforço a importância, evidentemente, de que o partido lance uma chapa forte e completa. Se, no meio da campanha eleitoral, algum candidato desistir, algum candidato for indeferido, ou se houver aí a questão de um falecimento, também é possível que haja a substituição do candidato
também nesse prazo aí de 30 dias, desde que essa substituição ocorra em até 10 dias após a ocorrência desse fato. Tá? Não posso aqui me omitir em dizer que existe na regra eleitoral, existe também numa resolução do Diretório Nacional do Partido Liberal, de que as convenções partidárias que em nível inferior se opuserem, né, da deliberação sobre coligações para a candidatura majoritária, né, porque a candidatura majoritária, o partido ainda vai poder formar coligação para prefeito, né? Se ela se opuser às diretrizes estabelecidas pelos órgãos superiores, quer pelo diretório estadual, quer pelo diretório nacional, é possível que o órgão superior intervenha nessa convenção partidária, anule essas deliberações e celebre aí as coligações que sejam de interesses do partido político, inclusive, se necessário, escolhendo outros candidatos aos cargos em disputa. Bom, passado isso, nós temos a questão do registro de candidatura. Tá? Também, novamente, se não houver uma alteração no calendário eleitoral, o último dia para que o partido político peça o registro dos seus candidatos é no dia 15 de agosto, às 19 horas, e através do sistema Candex, né? Esse sistema não é mais novidade, ele foi adotado na eleição de 2016, né? Todo informatizado, onde o partido vai ali preencher todos os dados pessoais dos seus candidatos e vai também digitalizar e inserir no sistema todas as certidões. E quais são os documentos que são exigidos? Primeiro, a declaração atual de bens. Né? Muita gente ainda confunde. Né? Declaração atual de bens não é um imposto de renda apresentado agora em abril, porque ele reflete a situação patrimonial do candidato em 31/12/2019. Só que nós vamos apresentar esse documento quando? Em agosto. Né? Já te passou quase 8 meses. Né? Então, ali pode haver alguma alteração, algum bem foi adquirido, algum bem foi vendido, e essa é uma informação muito importante, porque a declaração de bens vai influenciar na questão da prestação de contas, né? Porque se o candidato aportar os chamados recursos próprios como doação na sua campanha eleitoral, vai se verificar se ele tinha lastro para isso ou se ele tinha declarado essa disponibilidade, seja de natureza financeira ou de natureza patrimonial, um carro, um imóvel que tenha sido cedido para virar comitê de campanha, se aquilo está previamente declarado no registro de candidatura no campo declaração atual de bens. Então, reforço aqui, muitas pessoas acabam aí não dando a devida importância para a declaração de bens, e isso pode trazer diversos transtornos para o candidato, quer da ordem até mesmo de natureza criminal, ou também acabar resultando na desaprovação de contas ou na aplicação de multas. Tá? Então, muita atenção à declaração de bens. Certidão. São exigidas certidões tanto da Justiça Estadual quanto da Justiça Federal de primeiro e de segundo grau. E aqui também o maior número de erros é em relação às certidões que são exigidas. Tá? É uma certidão específica. Né? Existem diversas modalidades de certidão judicial. Tá? Mas o que a legislação eleitoral estabelece e a Justiça Eleitoral cobra é a certidão de distribuição criminal para fins eleitorais.
Se ela não vier escrito para fins eleitorais, ela não é considerada válida e a candidatura pode ser indeferida por conta disso. Então, muito cuidado, né? A maioria dessas certidões são obtidas, isso depois oportunamente vai ser divulgado pelo partido, os links aonde pode-se eletronicamente na internet se obter essas certidões, mas o candidato ou o órgão partidário responsável por retirar essas certidões precisa ter atenção de clicar lá na certidão certa, que é a certidão criminal para fins eleitorais, tanto da Justiça Estadual como da Justiça Federal, em primeiro e em segundo grau. Ou seja, são 4 certidões. Tá? Agora, alguns candidatos vai aparecer aquela certidão negativa, não tem nenhum processo distribuído em seu nome. Por quê? Porque essa certidão, apesar de ser criminal, por ela ser para fins eleitorais, ela também vai englobar a distribuição de ações cíveis por improbidade administrativa. Então, o candidato que tiver a certidão lá em branco, certidão negativa, apresentou as 4, está resolvido. Agora, vão ter candidatos que respondem aí a algum processo. E aí vem o problema. Por quê? Porque a Justiça vai exigir, além dessas 4 certidões, a certidão de objeto e pé. O que é a certidão de objeto e pé? É a certidão que vai dizer o andamento, o estado daquele processo. E aí, essa certidão, nós temos a expectativa de que ela, até por conta da pandemia, possa ser disponibilizada online, mas até o momento ainda não é disponibilizada online. Né? Por exemplo, parece que a pessoa responde na terceira vara criminal. Então, ela vai precisar ir até a terceira vara criminal com o número do processo e pedir uma certidão de objeto e pé para que, como eu disse no início, a justiça possa verificar se ali não há uma condenação de segundo grau que possa ensejar uma hipótese de inelegibilidade. Bom, além dessas 4 certidões e, eventualmente, a certidão de objeto e pé, é exigido uma fotografia, e aí tem toda a especificação das fotografias, sem adorno, né? Sem chapéu, sem colar, sem brinco, né? Para que não possa aí haver qualquer tipo de identificação. O comprovante de escolaridade, né? Qualquer documento que comprove que o pré-candidato é alfabetizado. E aí, se porventura o pré-candidato não tiver esse documento, a justiça aceita uma declaração de próprio punho. O documento de identificação, né, o RG ou a CNH, para que possa verificar a Justiça Eleitoral a grafia do nome, para justamente ver se as certidões criminais foram tiradas corretamente. A prova de desincompatibilização, caso o candidato aí tenha sido obrigado a se afastar do seu cargo, da sua função. E no caso do prefeito, também é exigido que se inclua no sistema Candex as propostas. E aqui, até para que a gente encerre esse bloco, existe uma questão que eu peço muito atenção dos pré-candidatos, que é aquelas certidões que não são exigidas pela Justiça Eleitoral, mas são verificadas pela própria Justiça Eleitoral no seu sistema interno. Tá? Não precisa hoje apresentar certidão de filiação partidária, de domicílio e de quitação eleitoral. Tá? Mas isso é verificado num cruzamento de dados que ocorre pela própria Justiça Eleitoral. Então, a recomendação que eu faço neste momento é que o pré-candidato entre no site do Tribunal Superior Eleitoral, que é www.tse.jus.br, e lá vai ter um campo para certidões, e aí peço para que se retire a certidão de filiação partidária para verificar se você está filiado no partido político com pelo menos 6 meses antes da eleição,
que você esteja devidamente cadastrado no município que você vai concorrer como eleitor. E, por último, que você esteja quite com a Justiça Eleitoral. Porque, como eu disse um pouco antes, a questão da quitação eleitoral não só tem a ver com a falta de prestação de contas, mas com, por exemplo, a falta de comparecimento à urna, né? Se o pré-candidato, enquanto eleitor, tenha deixado de votar numa eleição passada e tenha deixado de justificar ou tenha deixado de posteriormente comparecer ao cartório e pago a multa, ele vai ficar sem quitação eleitoral. Então, atenção para essas 3 certidões, que não são requeridas para apresentação junto com o pedido de registro de candidatura, mas que são verificadas pela Justiça Eleitoral. Então, por isso, a nossa recomendação é que haja aí uma prévia análise do pré-candidato para verificar se toda essa situação está em ordem. Há uma novidade nessa eleição, que é em relação à homonímia, né? Aqueles candidatos que têm nome muito comum e as certidões aparecem em diversos processos. Há a possibilidade hoje de que ele declare sobre as penas da lei, e aí, se fizer uma declaração falsa, pode responder por falsidade ideológica, dizendo que, olha, esses processos não se referem à minha pessoa, mas a outro que possua o mesmo nome. E também há uma proibição, já desde a eleição de 2016, de nome de urna que haja alguma menção a órgãos da administração pública. Também isso é proibido agora pela Justiça Eleitoral. Faltando algum documento junto ao registro de candidatura, aí, evidentemente, o candidato vai ser intimado para que no prazo de 72 horas apresente. Bom, essa era a principal questão em relação às convenções, em relação à coligação e em relação aos documentos exigidos para registro de candidatura. Então, passo a você, Cimei, a palavra para aí as suas considerações e eventuais perguntas. Obrigado, doutor Ricardo Porto. Quero mais uma vez agradecer a todas e a todos pela honrosa e espetacular audiência da família PL e do Estado de São Paulo. E quero aqui, doutor Ricardo Porto, fazer um agradecimento especial ao senhor, em nome do nosso presidente José Tadeu Candelária. Ele traz uma mensagem especial para o senhor aqui. Meu agradecimento em nome da família PL ao doutor Ricardo Vitaporto, pela especial parceria com o Partido Liberal, que sempre nos proporciona conhecimentos ímpares no tocante à nossa atualização com os regramentos eleitorais, de forma clara, objetiva e atraente a todos nós, dirigentes partidários, candidatos e coordenadores de campanha. Obrigado mais uma vez por atender ao nosso convite em detrimento do coletivo do PL. Nosso fiel membro do PL, que no caso aqui o presidente Tadeu se refere à minha pessoa, que está conduzindo esses trabalhos aqui. Obrigado, doutor. Você está me elogiando aqui, não vou ler. Presidente, nós somos aí parceiros, somos do mesmo time, estamos no mesmo barco. Hoje aqui é uma satisfação estar junto com o doutor Ricardo Porto, né? Agradecer aí as mensagens também do partido e dos conteúdos palestrados, apresentados aos internautas da família PL, representando a nossa legenda com propriedade e responsabilidade. Obrigado ao senhor, presidente Tadeu, e também ao doutor Ricardo Porto, por nos proporcionar a minha pessoa de ser aqui o mediador desse bate-papo com uma figura tão ilustre e brilhante como o doutor Ricardo Porto e o nosso presidente Tadeu Candelária. A equipe técnica do PL de São Paulo, aqui está o agradecimento do nosso presidente Tadeu Candelária, sempre se dedicando com presteza e responsabilidade para que possamos fazer acontecer com sucesso as nossas lives, né? E proporcionar um serviço de qualidade aos nossos pré-candidatos e dirigentes municipais. Obrigados a todos de coração. Essa aqui, doutor Ricardo Porto, é a mensagem do nosso presidente Tadeu Candelária ao senhor. Tenho também algumas outras mensagens aqui, desde já agradecendo aí mais uma vez a presença
de todos que nos acompanham nesse bate-papo virtual aqui do Partido Liberal. Um abraço especial ao Dr. Joel Batista, responsável, coordenador do PL da capital, na cidade de São Paulo, que está dizendo aqui um abraço, doutor Ricardo Porto. O PL São Paulo capital todinho está assistindo essa live. Nosso muito obrigado ao senhor, doutor Joel Batista. Doutor Ricardo Porto, o senhor realmente é difícil, porque eu tenho perguntas aqui, mas o senhor já respondeu quase tudo, né? Mas aqui eu procurei selecionar algumas questões interessantes. Quanto à pergunta dos nossos amigos internautas, os números dos candidatos só podem ser escolhidos por sorteio? O candidato a vereador que veio para um partido na janela tem preferência de usar a centena do número que ele usou na outra eleição pelo partido que ele estava? Então, essa é uma questão interessante. Como é que fica, doutor Ricardo Porto, essa questão dos números dos candidatos? Qual que é a preferência? Como é que isso funciona? Olha, Simei, questão a preferência de nomes, o candidato que exerça, né, que esteja exercendo o mandato eletivo, o que tem exercido nos últimos 4 anos, ele tem a preferência do número, né? Então, se você já é vereador, né, a própria lei te assegura a preferência no número, tá? Agora, em relação ao candidato de outro partido, aí a lei não assegura, né, a questão do número. Mas eu tenho certeza, né, que conversando todo mundo vai chegar num denominador comum, né? Evidentemente, alguns vão preferir um número, outros vão preferir esse mesmo número, mas conversando é que se entende, né? Na verdade, hoje o que é importante, né? Essa questão de número era muito importante antigamente, enquanto o eleitor escrevia o número, né? E aí, evidentemente, existia até um garrancho, se era para um candidato, se era para outro, aquele voto havia sido depositado. Mas hoje, com a urna eletrônica, evidentemente, existem números que são mais fáceis de memorização. Mas, por um lado, às vezes, isso pode até confundir o eleitor. Eu conheço um candidato muito bem votado que ele fazia questão de não ter número repetido, né? Porque aí ele fala, não, no repetido a pessoa acha que digitou 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e acaba se confundindo. Então, na verdade, essa questão de número, né, pode ser muito, muito relativa. Há situações em que a lei estabelece, né, e isso se diz exclusivamente para quem está no mandato eletivo e para quem já foi candidato pela mesma legenda, né? Se você veio de outra legenda, você não traz os últimos 3 números aí como esse direito. Eu tenho certeza que no âmbito do seu diretório municipal, isso vai haver um consenso e aí, se realmente houver uma disputa e insistência, vai ter que ir através do sorteio mesmo. Vamos lá, Cimei. Muito bem, doutor Ricardo, obrigado mais uma vez. Uma pergunta interessante aqui, doutor Ricardo, o internauta pergunta o seguinte: a convenção pode ser realizada em qualquer espaço, sendo ele particular, além dos prédios públicos? Como é que isso funciona no aspecto jurídico? Onde as convenções municipais elas podem, de fato, serem realizadas? Cimei, pode ser realizada em qualquer lugar, né? Pode ser realizada numa casa, na sede do partido, pode ser realizada num salão de festa e pode ser realizada também nos bens públicos, né? E aí, evidentemente, há que se pedir, né, autorização, se for na Câmara Municipal, se for num ginásio de esportes municipal. Então, não há muita preocupação, ela pode ser feita em todos os lugares, praticamente, né? E até em ambiente fechado, viu? Até é importante colocar isso, né? Voto dos convencionais.
Então, nesse momento de pandemia, nós vamos verificar se vai ou não vai haver alteração do calendário eleitoral, mas se não houver e se a situação no seu município na questão ah, da doença esteja muito preocupante, talvez seja o caso de se fazer uma convenção num ambiente fechado, simplesmente só com os convencionais. Então, não há nenhuma preocupação em relação ao local. Muito bem, doutor Ricardo, obrigado mais uma vez. Quero dizer ao senhor o seguinte, muitas perguntas, elas estão vindo com relação aos nomes dos candidatos, né? Nomes, apelidos, né? Um exemplo, doutor Ricardo Porto, o funcionário é o João do posto de saúde, a Maria do INSS, né? O Antônio da Casa das Antenas, né? Como é que isso fica, doutor Ricardo Porto, com relação ao registro oficial? Como que o candidato ele pode ter certeza ou não que ele pode ou não usar um apelido que de repente ele já é conhecido na cidade? O que ele pode usar efetivamente e o que ele não pode usar no seu nome de registro de candidatura? Cimei, ele não pode usar nome que coincida com órgãos da administração pública. Então, por exemplo, o João da Casa das Antenas não tem problema nenhum. Agora, esse exemplo que você deu da Maria INSS, não pode, porque é um nome bastante claro, né? Pode existir o chamado nome de guerra, né? Ninguém precisa concorrer com o seu próprio nome, pode colocar o apelido. A única vedação, evidentemente, é de que não haja alusão a órgãos públicos. Antes de encerrarmos, quero agradecer a audiência e a participação online do presidente Tadeu Candelária. E, em nome dele, agradecer ao Dr. Ricardo Vitaporto por aceitar o convite do Partido Liberal e, mais uma vez, nos honrar com o compartilhamento dos seus profundos conhecimentos eleitorais com a família PL. Convido, nesse momento, para que o senhor, Dr. Ricardo, faça suas considerações finais a toda a nossa família PL que lhe assiste nessa noite. Então, com o senhor, a palavra para o nosso encerramento dessa noite, doutor Ricardo. Bom, ainda aqui algumas questões que é importante a gente colocar, Cimei, que diz respeito ao procedimento do registro de candidatura, né? Porque muitos candidatos acham o seguinte: olha, eu apresentei os documentos lá no partido e ponto final, né? Quando, na verdade, isso é apenas uma etapa inicial do registro de candidatura, né? Por quê? Primeiro, quando esse registro é entregue para a Justiça Eleitoral, ela publica, o cartório publica um edital com prazo de 5 dias para que os legitimados, né, candidatos, partidos políticos ou coligação ou o próprio Ministério Público, eles impugnem a candidatura caso falte algum documento ou caso se verifique que o candidato não preencha o que eu disse no começo, as chamadas condições de elegibilidade ou incidam na inelegibilidade. E aí o candidato vai ser intimado, né? Há uma grande novidade nessa eleição. Não existe mais processo em papel, chamado processo físico, na eleição de 2020. A eleição vai ser toda através de processo digital, que é o processo judicial eletrônico. E aí o candidato vai ser intimado para apresentar uma defesa, né? Seja para apresentar um documento faltante ou para ali contestar uma notícia de inelegibilidade, uma falta de condições de elegibilidade. Isso ele vai poder fazer no prazo de 7 dias. Se pode, nesse procedimento, se ouvir testemunha, no prazo de 4 dias, há mais 5 dias para diligências, mais 5 dias para alegações finais e 3 dias para o juiz proferir a decisão deferindo ou indeferindo a candidatura.
dessa decisão, começa a correr o prazo de 3 dias para recurso. Tá? Ah, e aí, evidentemente, o candidato, através de advogado, pode recorrer dessa decisão para o Tribunal Regional Eleitoral, para o TRE, ou, numa terceira etapa, para o próprio Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando, né, que nessa questão dos processos eletrônicos, isso já era de antes, né, os prazos são contínuos, né, ele não se suspende em sábado, domingo e feriado, e são contados em hora. E para encerrar, Cimei, eu gosto muito de lembrar da questão de um artigo que está nessa própria Lei 64/90, no artigo 25, que diz que é crime eleitoral você entrar com uma impugnação de registro de candidatura de uma forma temerária, de uma forma de má fé, com nítido interesse eleitoreiros de prejudicar o adversário. Isso é estabelecido pela lei eleitoral como crime e a pena é de 6 meses a 2 anos de multa. Então, o nosso recado aqui é que os candidatos acompanhem também o seu pedido de registro de candidatura. Muitas vezes a gente acaba dizendo, deixa que o partido faz. Mas o partido não tem só você de candidato, né? O partido também tem uma série de obrigações durante o processo eleitoral, uma série de registros para cumprir, para acompanhar. Então, candidatos, já vi muito candidato que não acompanhou o seu registro de candidatura e, por falta de um documento, né, acabou tendo a sua candidatura indeferida. Então, é muito importante, né, que o próprio candidato acompanhe o seu pedido de registro de candidatura até a homologação pela Justiça Eleitoral, porque pode haver impugnação ou pode haver o chamado pedido de diligência para que o candidato apresente algum esclarecimento ou algum documento faltante. Bom, é com você, Cimei. Doutor Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. A você, amigo e amiga internauta, que está conosco aí da família PL, os nossos amigos, quero dizer o seguinte: se porventura, por uma questão técnica, algum pedaço da live você não chegou a acompanhar, nós estamos com um problema de conexão aqui no estúdio, então dizer para vocês o seguinte, que nós vamos subir isso aqui ao final da live, o material todinho, então se porventura você perder algum pedacinho de uma fala, ela será disponibilizada totalmente no final aqui dessa live, na página do Facebook aqui do nosso Partido Liberal de São Paulo. Ao encerrar mais uma live promovida pela Escola de Formação do PL do Estado de São Paulo, nós estamos dando mais um passo de qualidade para que tenhamos sucesso nas eleições desse ano. Agradecemos a todos os internautas que estiveram conosco nesta noite. Nosso muito obrigado. Esperamos vocês aqui na quarta-feira próxima, no dia 7 de julho, às 19h30, quando teremos um encontro especial com outro grande advogado, especialista em direito eleitoral, nosso amigo e parceiro, Dr. Tadeu Ferreira, que abordará um tema de extrema importância para evitar o ganhou, mas não levou. Cassação do registro de candidato, do diploma e do mandato. O que os candidatos a prefeito e vereadores devem saber para evitar que isso aconteça. Faça parte dessa primeira rodada de conversas políticas que faremos em julho. Esperamos vocês. Agora, acesse os vídeos e os e-books das nossas lives no link que está aí na sua tela. Um ótimo final de noite a todos e que Deus abençoe a todos nós. Até quarta-feira, 7 de julho, 19h30. Não se esqueça, um grande abraço da família PL para vocês. Muito obrigado. No último bloco, no último bloco, não, caiu no último bloco.
Esqueci de dar um tchau, achei que você ia devolver. Você acha que ficou muito bom você dar um tchau? Ah, entendi.